Então chegamos à sétima lei, né, dessa série, que são as 7 leis de Hermes, as 7 leis herméticas. Então, para aqueles que têm acompanhado até agora, eu espero realmente que tenha sido de algum proveito. Vocês vão notar que a impressão, né, que nós podemos ter, talvez alguém tenha essa impressão também, é que no decorrer da explicação nós colocamos a lei que vamos falar, por exemplo, hoje a sétima lei, né, o princípio do masculino e feminino, né, o princípio do gênero. E aí quando nós começamos a falar, parece que nós vamos dissertando, então parece que se afasta. Alguém pode dizer, mas não tem nada a ver. Você tocou em pontos que não tem nada a ver com aquilo que está na lei, ou que como está no cabalho, né? Porque não tem essa impressão de essa vamos dizer, a ideia não é ficar aquela coisa, né, tentando explicar exatamente o que está querendo dizer com aquela lei, o que Hermes pensou, como é que foi. Não é bem isso. Para mim, eu acho interessante todo esse conhecimento como um adubo, né, como você regando uma semente para que ela vá conseguindo, né, através desse adubar, desse regar, forças para germinar e dar o seu fruto. Então eu acho interessante o conhecimento, não para acumular, mas realmente para te dar condições para poder pensar, para poder entender por si mesmo, né? O conhecimento direto, como diz os budistas, né? Então nós chegamos então a essa última lei, né? E aí eu espero também outra coisa que vocês tenham prestado atenção nessa imagem. Eu sei que é uma coisa um tanto precária, né? Se deu para perceber que é uma folha pregada na parede. Os próximos já não vai ser assim, né? Vamos colocar talvez uma coisa um pouco mais bem acabada. Mas eu deixei esse desenho porque ele diz muito de tudo isso que nós vimos falando, de toda a ideia, né? A ideia dessas leis, daquilo que nós buscamos como conhecimento, essa libertação, essa compreensão, tomar consciência da situação em que eu estou, né? Buscando essa transformação, transmutação, não é verdade? Também lembramos que essas leis nos apontam a origem, ou melhor dizendo, a natureza desse universo. Lembra que a primeira lei, né, que é mental, tudo é mental, o universo é mental, ou esse universo como sendo a mente do todo, e explica ou aponta o mecanismo funcional criador dessa mente. Então é interessante notar como essas leis nos apresentam de maneira harmoniosa os aspectos dessa unidade. Uma coisa um tanto complexa para alguns, pode ser, né? Unidade, nós falamos dessa unidade, o todo. Olha, mas eu estou aqui, você está aí, o sol está lá, a lua está acolá, a terra está aqui. Parece que tudo está tão distante, tudo tão dividido. E ao mesmo tempo nós falamos da unidade, unidade. Essas leis vêm explicando essa aparente controvérsia, né? essa aparente, vamos dizer, antagonismo, mas que faz sentido quando nós falamos unidade. Aquele exemplo que nós demos do corpo, né? Então, se o dedo achar que ele é sozinho, separado, que ele não tem nada a ver com o corpo, percebe quanto ele está em ignorância? Mais ou menos é assim que muitos de nós vivemos, nesse tipo de ignorância. Então, é por isso que vem também essa quantidade de sofrimento, de angústia, de insegurança, né? Então, essa sétima lei, o princípio do gênero masculino e feminino, é importante notar que essa lei não se refere à dualidade possessiva, macho e fêmea, mas masculino e feminino coexistindo na minha experiência como eu individual. Então, é esse movimento dual dentro do todo que possibilita nossa existência. Perceba que a exceção da primeira lei, todas as outras nos traz um aspecto de dualidade, sem o qual não poderíamos experimentar o eu. Não poderia haver o relacionar-se tanto de mim para com os outros, quanto de nós para com ele. Ou seja, só percebemos o azul
porque há o vermelho. Se fosse tudo azul, não poderíamos distinguir nada de nada, não é verdade? Porém, o fato que essas leis nos apresentam é que há um movimento de dualidade dentro da unidade. Imaginemos um espelho que for posto diante de uma multidão. Ele irá refletir toda a multidão sem fragmentar-se. Quando observamos o espelho, veremos a multidão refletida. Porém, o espelho não será visto, apenas o que ele está refletindo. Estamos vendo, mas o espelho continua lá. Ele não deixa de existir, enquanto unidade, apesar da multidão refletida nele. Reflita um pouco sobre isso. Quando você olha para o espelho, você vê a sua imagem refletida, porém, nesse momento você não vê o espelho. Entende? Você está vendo lá o seu reflexo. Porém, o espelho está lá. Sempre o espelho esteve lá. O espelho possibilita esse reflexo. Toda você ter essa experiência, ainda que ele aparentemente desapareça. O que isso tem a ver com a realidade? Contudo, quando eu olho as coisas e dou nome às coisas e a considero sendo isso e aquilo, no fundo, o que elas são? Como seria o mundo sem os nomes? Sem tudo isso que nós achamos que ele é. O que seria a montanha? Essencialmente, o que é uma montanha? O que é a chuva? O que é o sol? Essencialmente. Entende isso? Também podemos considerar os aspectos masculino e feminino acontecendo em uma escala cósmica, que é dentro dele, por assim dizer, e em uma escala menor, dentro de cada um de nós. Preste atenção, como um processo de simbiose criativa. Ou seja, o feminino, vamos entender assim, então, um feminino que é a intuição do sagrado e o masculino, sabedoria racional, unindo-se e dando nascimento, olha bem, então quer dizer que essa intuição, que é a intuição do sagrado com o racional da sabedoria, o masculino e o feminino, unindo-se dentro de mim. E vai dar nascimento quando tem realmente essa união. Lembra da dança? Dois estão dançando, então vira-se um movimento só. Quando há essa união do masculino e feminino, dessa intuição e a sabedoria, dentro do meu despertar, dentro da minha evolução, então dá-se o nascimento ao ser crístico, búdico, que é por excelência a intuição racional ou raciocínio intuitivo. Eis um homem novo, espiritual, para além dos conflitos possessivo, macho e fêmea, livre para ser uno com a unidade, sem deixar de ser um ser autoconsciente. Lembra daquela passagem do Evangelho, quando Jesus, quando já iluminado, quando já desperto, compreende: as obras que faço, não sou eu que as faço, mas o Pai que está em mim que as faz. Perceba que ele não deixa de existir, porém percebe a unidade da qual ele faz parte e é atuante, como ele mesmo se expressa em outra passagem. Esse Pai trabalha até os dias de hoje, nunca parou de trabalhar. Então é interessante quando nós começamos a perceber isso. Aí esse conflito entre unidade e individualidade, entre o eu e o todo, cessa. Sem que eu deixe de existir. Sem que eu deixe, vamos dizer assim, a ação. O Tao costuma dizer isso, fazer sem fazer. Como fazer sem fazer? Como agir? Agir sem eu querer agir. Porque você percebe que a natureza começa a agir, você começa a prestar atenção nisso. E você existe dentro desse nível também, sem a ilusão do controle. Entende que a natureza está por trás da árvore que produz o seu fruto. A árvore não está lá, porque a árvore, se estivesse lá como nós, como a nossa razão, ela poderia muito bem se recusar a dar seus frutos porque aquelas pessoas não a tratam bem. Não regou direito ou amarrou um varal lá no tronco dela e ela resolveu a não dar frutos porque aquelas pessoas não merecem. É isso que nós fazemos. A árvore, como não tem a ilusão desse controle, essa individualidade, que é ego, que é orgulho, então ela só está em unidade com essa coisa que nós chamamos natureza, energia, criatividade, consciência cósmica. Então ela age. É como a água, a chuva.
E toda essa questão da natureza, que não afeta a água, ela é indiferente se você está tomando banho nela, se está matando alguém afogado, ela é indiferente. Ela é água, entende? Só que nós temos a capacidade da razão. Então, diferente da água, nós podemos também sim ter a consciência de que ele está trabalhando em nós, e nós também podemos fazer, de certa forma, escolhas. Mas depois que nós livramos do ego, da ilusão de controle, aí começamos a agir dentro desta sabedoria intuitiva. Então, mesmo quando eu tomo uma atitude, é através dessa intuição, é através dessa sabedoria. E já não há mais ego, já não há mais separação. Então, tudo isso, voltamos à primeira lei, o universo mental. Tudo é a mente dele. Quando entramos nessa compreensão, percebemos então que essa vida já é todo o sagrado. Não há separação da minha vida cotidiana hoje, chata, repetitiva e que é um produto do karma ruim de ontem e que um dia ela será boa. Já não tem mais isso. Porque agora, com a compreensão, cessa tudo. Porque a produção, a ação, que é kármica, a ação deteriorada também desaparece. Então há apenas harmonia. Esse existir agora, no agora. Não existindo agora com base no ontem e no amanhã. Isso é uma coisa possível hoje, não é para ser entendido como uma coisa bonitinha, né? E que só os seres iluminados, que já veio predestinado para isso, conseguem realizar. Não, é uma coisa que você pode realizar. Mas é como academia, eu tenho que entrar e ir todo dia e aí a coisa acontece. Mas diferente da academia, eu não estou fazendo hoje para colher amanhã. Na iluminação, você começa a compreender, iluminar-se todo o tempo, todo agora, todo momento, todo pensar, todo agir é uma iluminação em si mesmo. Entende? Todo existir é o todo, nesse preciso momento. Sem a lembrança do que foi, nem um desejo do que virá. Sem também perder a consciência de tudo. Então, espero que realmente vocês possam pensar sobre isso. Refletir sobre isso e que isso venha trazer uma ajuda nesse passo, tomar essa decisão, causar essa revolução cerebral, causar essa revolução espiritual, revolução na sua vontade, né? Quebrando o paradigma, sem precisar quebrar nada literalmente, quebrando o paradigma apenas com silêncio. E até o infinito, sentado em meditação. Pense sobre isso e até a próxima série, próximo encontro.